Opa, galera, beleza? Estou aqui para apresentar mais uma resolução aqui de um probleminha aqui de progressão aritmética. Vamos ler então. Um carro cujo preço à vista é 24 mil pode ser adquirido dando-se uma entrada e o restante em 5 parcelas que se encontram em uma progressão geométrica. Então, no próprio enunciado, ele já fala que as 5 parcelas da compra do carro é em PG, beleza? Um cliente que optou por esse plano, ao pagar a entrada, foi informado que a segunda parcela seria de 4 mil e a quarta parcela de 1.000. Quanto esse cliente pagou de entrada na aquisição do carro? Então, a gente tem que calcular o total que ele pagou de parcelas, né? E depois subtrair do preço à vista para saber quanto ele pagou de entrada. Beleza, gente? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos começar aqui colocando, vou demonstrar aqui para vocês como é que ficaria a PG, né? Então, vou colocar como P, que seria as parcelas, né? A1, A2, A3, A4 e A5. Que ele me falou o total de parcelas são 5, né? Ele me dá o valor do A2, que é 4 mil, e do A4, que é 1.000. Certo, gente? Aqui olhando, você já percebe que a parcela ela vai diminuindo, né? Porque a segunda parcela era 4 mil. A quarta é 1.000. Então, a quinta vai ser menor do que a quarta e a terceira vai ser maior do que a quinta, certo? Qual que é a formulinha padrão da razão que a gente pode usar? Seria a da teoria da progressão geométrica, né? A mais básica de todas. A gente pode colocar que o A4 sobre A3 é igual à razão. Certo, gente? Isso é da teoria da progressão geométrica. E também que o A3 sobre o A2 também daria razão. Sempre o da frente sobre o de trás. Qualquer um, o A5 sobre A4 também seria razão, A4 sobre A3 seria razão, A2 sobre A1 seria razão, A3 sobre A2 seria razão. Por que eu escolhi esses? Eu escolhi esses porque aqui o A3 ele se repete e o A2 e o A4 ele me dá. Então, com essa equaçãozinha aqui, com essa relação, eu consigo descobrir qual que é o valor de A3. E com isso eu vou conseguir saber qual que é o valor da razão. Beleza, gente? Então, aqui, como são iguais, eu vou fazer essa continha aqui. O que eu posso fazer aqui? Eu vou multiplicar cruzado aqui, certo? Então, vamos lá. O A2 é 4 mil. Certo, gente? 4 mil. O A4 é 1.000. É igual a 3 ao quadrado. A3 vezes A3. Beleza, gente? Eu prefiro, quando está potência assim, principalmente para tirar a raiz, eu gosto de deixar tudo na base 10. Que aí fica mais fácil de eu não errar na raiz de números com muitos zeros. Certo, gente? Eu prefiro assim. Então, mas caso você prefira de outra forma, você pode fazer essa conta aqui de qualquer maneira. Ó, 4 mil na base 10, fica quanto? 4 vezes 10 elevado a 3. Certo, gente? Vezes o 1.000 elevado na base 10 seria o quê? 10 na 3. É igual a 3 ao quadrado. Multiplicação de potência de mesma base. A gente soma os expoentes. Então, vai ficar como aqui? O A3 vai ficar A3 ao quadrado. Vai ficar o quê? 4 vezes 10 elevado a 6, né, gente? Como é que a gente pode tirar a raiz disso? A raiz de 4 é 2, né? Então, já vou começar tirando a raiz de 4 aqui, que é 2. 2 vezes. Vocês lembram que a raiz ela pode ser representada em forma de potência, que seria meio. Isso. Opa, desculpa. Meio, assim. Porque vamos supor assim, ó. Vou fazer de vermelho aqui.
raiz de x pode ser representado por x elevado a meio. Isso e raiz de x é igual. Só muda a forma que se representa, certo, gente? Então, eu vou representar aqui como se fosse a raiz da base 10, só que na base 10 com a potência elevada à sexta, né? Então, aqui seria vezes 6. E agora eu tenho que efetuar essa multiplicaçãozinha aqui. Que vai ficar 2 vezes 10 elevado a 3, que é 2.000, né, gente? Como eu falei, é a forma que eu gosto de fazer. Se você gosta de fazer da sua forma, ou sei lá, tirar a raiz de muitos números com zero, aí fica a seu critério. Caso você não entendeu muito bem qual foi o procedimento que eu fiz aqui, eu aconselho a vocês a dar uma revisada em potenciação, que ela é muito importante, ela ajuda muito. Beleza, gente? Vamos continuar aqui. Então, a gente descobriu que o A3 é 2.000, né? Agora, para a gente descobrir qual que é a razão, que seria o quê, eu posso jogar ou aqui, tanto faz, que vai sair, certo? Vou puxar aqui, para a gente fazer aqui em cima, então. Então, o que seria a razão, né? Vai ser igual o A3 sobre o A2. O A3 eu acabei de descobrir que é 2.000, né? O A2, ele me dá no enunciado, que é quanto? É 4.000. Então, eu pego aqui, corto esse 0, 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 corto esse 0. Fica 2 sobre 4, que é meio. Descobrimos qual que é o que seria a razão dessa progressão geométrica, gente. Bom, se o A2 é 4.000, o A1 vai ser quanto? Sabendo que o que é meio. A gente consegue ver, na verdade não precisaria nem calcular qual que seria o que. Se você fosse observar bem, daria para descobrir o que só olhando. Por quê? Porque o A2 ele é 4.000, né? O exercício ele foi gente boa, ainda deixou bem facinho, se você fosse parar para analisar certinho. O A4 é 1.000. A progressão geométrica, ela sempre ou vai multiplicar ou dividir de maneira uniforme, né? Então, o que acontece? Se o A2 é 4.000 e o A4 é 1.000, você tem que imaginar o que vai ser o A3, o que pode ser o A3 para depois virar 1.000. Se você dividir o 4.000 pela metade, ele me dá 2.000 aqui. Certo, gente? Se você dividir pela metade, ele dá 1.000. Se você dividir pela metade de novo, ele dá 500. E se você, nesse caso é o processo inverso, né? Como ele está diminuindo, aqui ele teria que aumentar ao dobro. Certo, gente? Então, de 4.000 seria 8.000. Aqui você já tem todos os valores das parcelas. Agora, o próximo passo seria somar tudo, né? Para saber qual que é o valor da parcela total. E depois diminuir do preço à vista, para saber quanto você pagou de entrada. O que acontece? No caso desse exercício, seria mais rápido mesmo, você só apenas somar tudo isso daqui, né? 8.000 com 4.000, com 2.000, com 1.000 e com 500, e tirar. Mas, e se fosse 40 parcelas? Você teria que descobrir até o A40 e depois somar tudo. Ia dar um trabalho desgraçado, né? Então, vamos fazer aqui pela formulinha aqui da soma dos n termos. Beleza, gente? Se vocês quisessem, pode apenas somar as parcelinhas ali que dá certo do mesmo jeito, tá? Eu só estou demonstrando assim porque, igual eu falei, se fossem muitas parcelas, ia dar um trabalho muito grande. Então, a partir daqui, ó, vamos fazer aqui o SN. SN é igual. O A1 é quanto? É 8.000, né? Vezes. O que? O que é a razão? É meio. Acabamos de descobrir ela, né? Vezes o quê? O n é quanto? São 5 parcelas, então aqui é elevado a 5. Menos 1 sobre meio menos 1. Agora é só fazer as continhas, galera. Vamos lá. 8.000. Quanto dá essa potência aqui? Você tem que levar a potência em cima e embaixo, né? 1 elevado a 5 dá quanto? Nunca esqueça dos parênteses, hein? Senão dá errado. 1 elevado a 5 dá quanto? Dá 1, né, gente?
E 2 elevado a 5 dá quanto? 32. Beleza? Menos 1. Tudo isso sobre quanto é meio menos 1? Vai dar menos meio. Beleza, gente? Vamos continuar aqui embaixo. 8.000. Tá. Vamos fazer um MMC aqui rapidinho. Caso você não entenda certinho, pode fazer com calma no papel, tá? Como é que a gente faz? 32 sobre 32, vamos pegar esse primeiro termo aqui, dá 1, né, gente? Vezes 1, próprio 1. Então, 1. 32 sobre... Aqui, esse 1 aqui, ele não mostra, mas ele está dividindo por 1zinho embaixo também, né? Então, 32 sobre 1 dá 32. Vezes menos 1, menos 32. Como eu falei, caso você não entenda, você pode fazer num papelzinho aí separado. Sobre meio, né, gente? Como está acabando o espaço aqui, eu vou apagar e já vou colocar esse resultado aqui, ó. 1 menos 32 dá o quê? Menos 31, hein? Não pode esquecer do sinal. Menos 31 aqui. Então, vou apagar aqui. Menos 31. Tá. Agora, como é que a gente pode fazer aqui? Opa, e aqui menos meio. Não pode esquecer do sinal também. Então, menos. Como é que faz divisão de fração? Multiplica invertido, né? Então, esse meio aqui, ele vai passar multiplicando invertido do outro lado. Então, vai ficar como? Vai ficar 8.000 vezes menos 31 vezes menos 2, né? Que o 2 vai lá para cima. Tudo isso sobre 32. Beleza, gente? Tudo certo? Igual eu falei antes, caso vocês se perderem ou se perderam nas continhas aqui, vocês podem fazer de uma maneira mais extensa pelo papel. Tá. O que a gente pode simplificar aqui? Tá, a gente já sabe que multiplicação de menos com menos vai dar um resultado positivo, né? Então, vamos simplificar aqui, ó. Esse 32 aqui, ele pode simplificar com esse 2 aqui, né? E aí ele vira 16. Beleza, gente? Dividindo tudo por 8, em cima e embaixo. Aqui ele vai ficar 2, e aqui ele vai ficar 1.000, né? 8.000 dividido por 8 dá 1.000. Divide tudo por 2. Esse que vai dar 1, e esse que vai dar 500. Beleza, gente? Simplifiquei tudo. Então, vai ficar 500 vezes menos 31. Tudo isso. Então, 500 vezes 31. Ele ficou positivo porque multiplicou 2 vezes pelo menos, né? Sobre 1 que não precisa colocar daí, né? Fazendo as continhas aqui. Vai ficar 31 vezes 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 15. Só que tem 2 zeros, né? Os 2 zeros do 500. Então, vai ficar 15500, que vai dar o 15.500, né? Esse foi o valor total das parcelas que a gente pagou. Só que ele não quer saber isso, né? Ele quer saber o quanto a gente pagou de entrada. E o preço à vista do carro ele é 24.000. Então, a gente tem que tirar 24.000 de 15.500, né? Que aí vai dar o valor que ele nos pede, que é o valor que a gente pagou de entrada, que é os 8.500. Opa! Os 8.500 reais. Beleza, gente? Então, foi pago R$ 8.500 de entrada, mais os 15.500 do parcelamento. Igual eu falei antes, né? Seria muito mais rápido para tirar esses 15.500
se você tivesse apenas somado esses valores aqui, né? Mas se fosse muitos termos, ia ficar muito extenso de calcular. Por isso que eu demonstrei aqui pela soma dos termos, mas nesse caso não valeu a pena em termos de tempo, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem da minha resolução, vocês podem perguntar aí nos comentários, ou qualquer dúvida do conteúdo, né, de PG ou PA, beleza? E nos vemos na próxima.